Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito de um assunto que vem chamando bastante a minha atenção nesses últimos tempos, que é sobre a moda coaching. Este vídeo aqui vai tratar mais especificamente da moda coaching, que ensina sobre técnicas de como se faz para paquerar, conquistar mulheres, algo que está sendo difundido com muita amplitude, principalmente aqui na plataforma do YouTube, onde vários produtores de conteúdo estão se dedicando a trazer materiais, alguns gratuitos, outros não, a fim de ensinar vários homens, principalmente rapazes, a superar esse obstáculo, que com certeza trata-se de um obstáculo para muita gente, não só no Brasil, mas eu acho que em grande parte do mundo ocidental. Muitos homens sentem dificuldade em até mesmo trocar um diálogo simples com pessoas do sexo oposto. Trata-se de um fenômeno, sim, e eu vejo que o trabalho que a maior parte desses produtores de conteúdo faz é algo formidável, algo satisfatório. O intuito desse vídeo meu aqui não vai ser de criticar esse trabalho, não é isso. Então, na verdade, eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do porquê que a gente conseguiu chegar a esse estado de coisa, por que a gente chegou a esse fenômeno. Então, para isso, eu vou tentar fazer uma contextualização histórica e também cultural, para que assim a gente consiga chegar a uma base um pouco mais fundamentada, mais racional, para a gente conseguir compreender esse estado de coisas tudo aí no qual a gente está vivendo, tá? Claro, eu posso tropeçar em alguns pontos aqui na minha reflexão. Sim, eu sou ser humano, sou sujeito a erros, e é por isso que eu sempre deixo em aberto a caixa de comentários aí para vocês, esse espaço para vocês dizerem, para vocês expressarem aquilo que pensam, tanto a respeito do meu comentário, dos meus comentários, da minha reflexão, tanto a respeito também do assunto do vídeo. E eu acho que esse canal aqui, por ser algo nosso, por ser algo de todo mundo, por ser um canal aberto, à medida que as pessoas vão dando sugestões, à medida que as pessoas também vão expressando suas opiniões, essas coisas vão engrandecendo, vão edificando a opinião de todo mundo. Então eu acho que é algo válido, sim. Então eu não estou aqui para criticar o trabalho desses produtores de conteúdo que trazem esses materiais a fim de ensinar, a fim de ajudar pessoas. É claro que eu não estou aqui para criticar. Eu sei que alguns cometem alguns extremismos, alguns vão além do normal, cometem até mesmo algumas absurdidades, as quais eu não concordo, 100%. No entanto, eu aceito moralmente o trabalho dessas pessoas, que é um trabalho de ajuda. Muitas vezes a gente vê um homem que tem muita dificuldade de conversar, de trocar um diálogo, até mesmo um diálogo simples com mulher, e a gente olha tudo isso com deboche, né? Como motivo de piada. E não é assim, as coisas não deveriam ser assim. Há homens que são bem informados, têm uma personalidade muito bem formada, são bem resolvidos, mas infelizmente encontram dificuldade nisso daí. É uma coisa comum, ninguém é 100% em nada. Então eu acho que, quanto a essa coisa, eu acho que é uma coisa totalmente comum. O problema é o seguinte, trata-se de um novo mal dessa geração, é um novo mal. Então eu quero contextualizar aqui para vocês, claro, de acordo com aquilo que eu estudei. Pode ser que eu falte algumas informações aqui, mas o que eu quero é que vocês me acompanhem até o final. E, por favor, mais do que tudo, deixem no campo dos comentários, depois que vocês assistirem este vídeo aqui por completo, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acreditam, de fato. Pode dizer o que quiser, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, pessoal, é a respeito do amor. O amor está cada dia mais apagado na nossa sociedade. Está cada dia mais diminuído, minimizado. E essa é uma coisa muito séria. Por quê? O amor, ele se trata aí dos maiores ensinamentos da Bíblia. Para quem já teve a oportunidade de ler as Escrituras, vai confirmar isso que eu estou dizendo. O amor se trata de uma dos maiores ensinamentos das Escrituras. Se morre o amor, morre absolutamente tudo. Quando Jesus foi escolhido para vir ao mundo e nos salvar, foi a maior prova de quê? De amor. Amor pelo próximo. Ele deu a própria vida para nos salvar. Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Essa foi a maior prova de amor. E ao mesmo tempo o maior ensinamento que nós, seres humanos, podemos absorver. Através do amor ao próximo, nós adquirimos muitíssima sabedoria. Muitíssima sabedoria. Nós aprendemos a lidar melhor com as situações cotidianas. Nós aprendemos de fato. Nós perdemos a timidez. Sim, através do amor próximo a gente vai adquirindo vários atributos que são sim extremamente especiais.
É claro que você não tem que amar o próximo com sentido de barganhar com Deus, porque não existe barganha com Deus. Não tem como, é impossível. Tem que ser uma coisa espontânea. Mas ao mesmo tempo que você vai adquirindo isso de maneira natural, você vai automaticamente ganhando sabedoria. Acontece que essa é uma coisa que está cada vez menos difundida na nossa sociedade. Até mesmo as grandes influências, as grandes personalidades que aparecem na grande mídia, nas plataformas digitais no geral, nas palestras, nas escolas, nas grandes universidades, até mesmo as grandes influências aparecem aí em tom professoral, ensinando que o amor próximo muitas vezes não é algo tão inteligente. Aquela velha máxima de dar esmola no semáforo, não faça isso, porque na verdade você estará fomentando o vício do viciado. Não faça isso. Você vai estar dando dinheiro para ele beber, para ele fumar, para ele se entorpecer. É sempre aquela ideia de que da lição de moral. É a lição de moral a todo custo. Como se essas pessoas fossem moralmente superiores. Eu já tratei de fazer vários vídeos aqui no canal falando a respeito disso. Que profissão não define a moral de ninguém. E não define mesmo. Em qualquer profissão, em qualquer alto posto de qualquer profissão, nós vamos encontrar seres imorais. Não importa. Até mesmo na classe médica, responsável por salvar vidas. Por que não? O que eu quero dizer aqui, pessoal, é o seguinte. O amor está cada dia mais diminuído na sociedade. E eu não estou falando do amor carnal, não. Você não confunda. Não estou falando do amor no qual você sente uma atração carnal, um desejo carnal pela pessoa, por uma outra pessoa. Não. Estou falando do amor no seu sentido mais amplo. O seu conceito está cada vez mais perdido na sociedade hoje. As pessoas não sabem definir o que é o amor. O amor está cada dia mais sendo tratado como algo banal. As pessoas amam as coisas, amam animais, amam pessoas, mas amam um curtíssimo espaço de tempo. Já perceberam isso? Trocam de amores mais rápido que trocam de roupas. É ou não é verdade? Do que trocam de carro, né? De, sei lá, é coisa tão rápida que você vê que as pessoas não sabem o verdadeiro significado da palavra amor. Elas tratam isso como se não fosse nada, como se fosse uma coisa totalmente poética, rápida, que pode sim ser desconsiderada, jogada fora e no outro dia ser renovada com uma outra pessoa, um outro desejo, um outro sentimento. E as coisas não são assim, não podem ser assim. O amor é uma coisa pela qual a gente tem que morrer. Porque o amor ele supera absolutamente tudo. A própria Bíblia nos diz isso. E chega a ser um paradoxo. Por quê? Se nós vivemos uma sociedade que se diz cristã, e que se diz aí formada através dos preceitos cristãos, por meio dos preceitos cristãos, se a gente diz que a sociedade, a civilização ocidental, ela foi calçada nesses pilares, num desses pilares aí, nesses 3 pilares, filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano, se nós dissemos isso, nós estamos automaticamente dizendo também que nós somos amorosos, nós temos empatia pelo próximo. Acontece que nós não vivemos isso. As pessoas estão cada vez mais apáticas, egocêntricas, egoístas, vaidosas. Elas estão assim, que é uma coisa muito séria, muito séria. Os preceitos cristãos estão sendo afetados de alguma forma. E pelo quê, afinal? Pela cultura de massa. A cultura nossa hoje ensina as pessoas o seguinte, que elas precisam ser individualistas, mas ao mesmo tempo elas precisam fazer parte de um coletivo. Isso é possível? Sim, é totalmente possível. A nossa cultura de massa ensina as pessoas a serem egoístas e ao mesmo tempo fazerem parte de um coletivo. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas eu já tive. Muitas vezes eu fui ali participar de um evento em grupo, fui entrar numa multidão de pessoas e senti uma energia negativa muito forte. Você pode não acreditar nisso, mas eu senti isso, uma energia ruim muito forte. Porque naquele ambiente, tudo que eu presenciava era ali pessoas vazias no meio de multidões. Pessoas tão vazias que às vezes chegam a ser
tão vazias quanto, ou às vezes mais vazias, do que aquelas que vivem de forma isolada em suas casas ou em outros lugares. Às vezes aquelas pessoas que estão ali no meio de uma multidão são tão vazias quanto, ou às vezes mais vazias ainda, muito mais vazias do que as pessoas que estão ali, né, vivendo momentos de solidão e de solitude dentro de suas casas. Isso é muito comum. Não é uma coisa muito séria. O que nós estamos vivendo na sociedade hoje é uma cultura de massa que ensina as pessoas a serem individualistas ao mesmo tempo que fazem parte do coletivo. Individualistas por quê? Porque ensina que elas precisam conquistar um império. E como que se dá essa conquista desse império? Serem líderes de si próprias? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Ensina as pessoas a serem funcionárias. Ao invés de delegarem funções, cumprirem funções. Essa é a mentalidade da maior parte das pessoas. E daí elas não têm o básico, uma personalidade forte e bem construída. Elas recebem todas essas influências da cultura de massa, que elas precisam crescer, formar império, comprar coisas, tomar posse de tudo, mas ao mesmo tempo, elas são ensinadas a serem peões. Peões. E essa mentalidade muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? Toma conta da cabeça de muitas pessoas. Se nada der certo na vida, preste um concurso público. Só que a partir do momento que você presta um concurso público, você se torna o quê? Um funcionário no governo. Um funcionário. A mentalidade de liderança, essa é vista como uma coisa impossível. Para grande parte dos brasileiros, é impossível, não vale a pena, é balela, não vale a pena, é besteira. Eu conheci fulano que fez, não deu certo. Se você fizer, também não vai dar certo, porque você não tem tantos recursos quanto fulano teve. Essa é a mentalidade que consome a maior parte dos brasileiros hoje. E é por isso que nós percebemos que nós vivemos aí numa cultura do fracasso, na cultura da frustração. O Brasil é um dos países onde mais tem pessoas frustradas em todo o planeta, gente. Não estou brincando. É muita frustração por metro quadrado. Pessoas que colecionam frustrações e muitas vezes, porque tiveram outras ali no caminho, tiveram outras envolvidas, que empurraram, que, né, de certo modo, incentivaram o fracasso. Incentivaram a desistência dessa pessoa. Isso é muito comum. Porque foi fulano que fez isso. Porque foi cicrano que fez isso, que entrou no meu caminho e me disse isso e aquilo. Às vezes não é apenas uma pessoa, às vezes são várias, que vão entrando pouquinho em pouquinho na vida da pessoa e frustrando seus planos. Sempre com essa ideia de impossibilidade. Não, que não dá, é impossível, é coisa demais para você é muito jovem. E por aí vai. Essa é a mentalidade que consome a cabeça da maior parte dos brasileiros. Então nós temos pessoas que são ensinadas a serem individualistas, porque de certo modo, ainda assim a cultura ensina as pessoas a conquistarem. Mas conquistarem o quê? Conquistarem aquilo que a maioria também vai conquistar. Qual que é a maior parte dos, vamos dizer, dos desejos que os brasileiros têm? Se vocês colocarem numa balança, a maior parte desses desejos vão ser semelhantes. Semelhantes. Eu quero um carro, tem que ser o carro do ano, desse modelo. De preferência, carro zero. Eu quero um smartphone, mas não pode ser qualquer smartphone. Eu quero um que seja, de preferência, né, da Apple, o iPhone. Se não for iPhone, pode ser o Xiaomi, que é, né, que são os telefones da moda. Tem que ser assim. Não, que eu quero uma casa, mas a casa tem que ser do padrão que a maior parte da sociedade também busca ter. Porque senão eu não vou estar de acordo. São desejos mais ou menos que, né, equiparáveis, semelhantes. Então, ao mesmo tempo que nós temos desejos semelhantes, fazemos parte de um coletivo, a cultura também ensina as pessoas a serem individualistas. E cada um tem que fazer o seu, você tem que correr atrás, você tem que conquistar, você tem que superar os obstáculos, porque todo mundo tem os mesmos obstáculos que o seu. E por aí vai. Mas para fazer isso, você vai ter que abrir mão de muita gente, de muitas coisas. E é o que acontece. Será que é certo as pessoas abrirem mão das pessoas ao seu redor? Do próximo, do semelhante? Será que é o certo? Eu não acho que seja. Claro que você não pode viver com pessoas que proporcionam atraso na sua vida, isso é fato. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de enxergar
um semelhante. Nós não podemos. É um semelhante que carrega as mesmas dores, as mesmas dificuldades, muitas vezes mais dificuldades do que nós mesmos. Passa por tantas tribulações quanto nós. Que, meu amigo, independentemente da quantidade de pessoas que você conseguir conquistar nesta vida, você vai ter tribulações. Porque você também é de carne e osso. Assim como o próximo que você tenta desmoralizar simplesmente por conta da condição econômica dele. Isso é muito comum no Brasil. Quantas vezes eu assisti na televisão, acompanhei palestras de pessoas que sempre vêm, né, com um tom professoral, ensinando que nós precisamos desprezar pessoas que estão em condições econômicas e sociais inferiores à nossa. Não faça isso, são pessoas viciadas, pessoas que, né, que na verdade tem que correr atrás. Porque são assim, porque são preguiçosas, que não correram atrás. Quantas vezes eu ouvi falar disso? Mas pobreza, gente, não é um estigma, não é uma cicatriz. É claro que não. E o capitalismo, ao mesmo tempo, o capitalismo não se trata de uma meritocracia. Muita gente fala, não é meritocracia sim. Que basta você trabalhar que você vai conquistar. Não é assim, gente. Não é assim. Às vezes uma pessoa que aparece aí na grande mídia, nas redes sociais, que grita, receba, pode ganhar milhões de reais, enquanto que você aí pode passar a vida inteira trabalhando, suando, pegando um ônibus lotado, todo santo dia, chegando tarde, não tendo tempo para ver os filhos. Você pode passar a vida inteira assim e não conquistar aquilo que você tanto sonhou. É meritocracia? É claro que não. Tudo depende do momento. Depende. Depende da maré, né? Essas coisas, pessoal, nos fazem enxergar o seguinte, que só existe uma única coisa que realmente importa nesta vida. E não venham pensar que eu estou sendo aqui um esquerdista, estou falando disso aqui para, né, fazer com que as pessoas tenham uma mentalidade mais voltada à esquerda. Não, não tem nada a ver. Mas a única coisa que importa nesta vida é o amor próximo. Porque é através dele, é por meio dele, aliás, que nós conseguimos ter um entendimento maior sobre o próprio Cristo. Sobre aquele que veio nos salvar. Ele veio para os doentes. Claro, doentes da fé, doentes da palavra. Mas muitas vezes nós mesmos que deveríamos sim seguir o papel de Cristo, nós deixamos de olhar para o próximo porque nós temos obrigações a cumprir, né? Nós temos outras coisas a fazer. Não, que isso é perda de tempo, cada um que se vire. Que se eu estou virando, por que eu tenho que me preocupar com fulano que nem está se virando? Que está aí vivendo bem bom, eu não vou fazer nada por ele. Só que o espírito de doação, de amor ao próximo, não envolve apenas doar roupa, alimento, ou ali um monte de centavos. Não. Você pode muito bem fazer algo pelo próximo só de estar trocando uma palavra, uma ideia, sabe? Um bom dia, perguntando como é que a pessoa vai, se ela está bem, como é que vai a família. Muitas vezes isso pode mudar a vida de muita gente. O amor próximo está nas pequenas coisas. Você não precisa fazer algo grandioso para chamar a atenção de todo mundo, não. Às vezes está nas pequenas coisas. A falta de empatia que a gente percebe hoje, muitas vezes, está no tom das palavras das pessoas, até no tom. Pode machucar muita gente. Ninguém é de ferro. Por mais que Aristóteles já tenha vindo, né, dizer que a palavra cão não morde, que de fato palavras não deveriam doer, mas de certo modo há pessoas que se sentem, né, afetadas por conta de palavras. Por palavras. E a gente não tem que vir aqui julgar essas pessoas. Se você é fraca, você não tem postura, está se ofendendo por conta de uma palavra e tal. Não é bem assim. Se nós temos amor pelo próximo, nós também temos que regular a nossa própria língua. Temos que regular a nossa própria língua, claro. Com certeza. Regular aquilo que a gente profere. Porque muitas vezes a gente atinge o próximo e a gente não se coloca no lugar dele. A gente só quer debochar, a gente só quer dar risada. Mas você já parou para se colocar no lugar do próximo? Fala de um defeito físico dele. Ah, não, te acho isso, te acho aquilo. Te acho broxa, te acho merda. Acho que você não vale nada mesmo. Acho que tem fulano que é melhor do que você. Faz isso melhor do que você. E tem isso que é melhor do que você. Do que você tem. Gente, essa coisa tornou-se algo cultural. Principalmente no Brasil. Essa coisa de sempre comparar os outros. De sempre também rebaixar as pessoas. Sempre inferiorizar as pessoas. Isso é um pensamento extremamente mesquinho. De gente frustrada. Vocês já perceberam que o brasileiro, sempre quando vai elogiar alguém, logo em seguida ele vem com uma tonelada de mas? Ah, eu acho, não, você tá ótimo e tudo mais, mas é sempre tonelada de mas. Ele nunca consegue elogiar 100%, não consegue.
que é a frustração dentro dele. Pessoas que não conseguem enxergar um mundo no próximo. Porque cada um carrega um mundo diferente. Sim, cada um tem uma percepção diferente a respeito de uma coisa. Se eu colocar aqui, sei lá, um cubo mágico e deixar esse cubo em cima de uma mesa para milhões de pessoas analisarem, cada pessoa vai ter uma visão a respeito daquele cubo. Cada pessoa vai ter uma visão. Às vezes aquele cubo pode despertar em algumas pessoas, sei lá, algumas memórias do passado. Algumas memórias que aí vão fazer com que elas, sei lá, se lembrem da avó, né, de um antepassado, de um momento na infância. Cada um vai ter uma percepção. E nós não temos, muitas vezes nós não temos isso, porque somos fracos de espírito, muitas vezes. O amor ao próximo está cada vez menos difundido no nosso país. E é muito estranho, porque um país que se diz cristão e não aplica a cristandade nas coisas que, né, são mais simplórias, é óbvio que ele não é cristão, ele é cristão apenas no símbolo. Em frequentar uma instituição religiosa, né? Em ir lá, se apresentar em frente ao púlpito e bater palmas e vangloriar pastor, padre, bispo, arcebispo, só no símbolo. Mas na prática, a coisa tá vexatória. É vexatória. Certa vez a Folha de São Paulo fez questão de trazer uma notícia dizendo que o Brasil é um dos países menos caridosos do mundo inteiro. Uma coisa muito séria, né? No ranking da caridade, o Brasil está ali nos últimos lugares. Um dos países menos caridosos. Chega a ser um paradoxo. Às vezes as pessoas podem até pensar, poxa, Lucas, mas eu já vi diversas matérias na televisão que quando tem casos, por exemplo, de enchente, de inundação, quando tem muita chuva, as pessoas doam roupas, alimentos, doam água, às vezes doam até dinheiro para salvar ali famílias vítimas de um desastre, doam tudo. Isso realmente existe. Mas se a gente for olhar no plano total da nossa nação, naquilo que o país inteiro poderia fazer, essas ações são minúsculas, quase que insignificantes. Tem sim pessoas de coração muito bom, claro, tem pessoas de coração muito bom. Eu não estou aqui para julgar o nível de amor em cada pessoa, eu não estou aqui fazendo isso. Eu não tenho esse poder. Deus sabe do coração de cada um, só Deus. Mas a caridade, o espírito de caridade realmente está cada vez mais diminuído. E a gente vê isso através das influências. Porque as influências, elas não falam apenas por elas próprias, elas falam para uma multidão de pessoas. Então eles levam pessoas a reboque através daquilo que proferem em público. Ah, eu acho que, por exemplo, esmola, assim, não, isso aí não. Vai fomentar o vício do viciado, vai financiar, isso não vale a pena. Como se essas pessoas tivessem muito mais moral que um mero viciado, né? Às vezes o viciado não vai gastar num vício. Qual certeza que você tem disso? Qual a certeza? Você não sabe. Pode ser que ele não gaste. Pode ser que não. Pode ser que de um momento para o outro ele pense 3 vezes. Caia lá uma lua sobre ele e fala, não use. Não vá fazer isso. Não vá se matar. E ele vai lá e troca de ideia. Por que não? Você já está dando lição de moral no cara antes mesmo de você dar o dinheiro para ele. Você vai lá dar o dinheiro pro cara, aquele dinheiro já não é seu mais, é dele. Ponto. Ou será que o mesmo dinheiro que você toca já não passou da mão de traficante, já não passou da mão de bandido, já não passou da mão de um monte de gente ruim? Tá circulando na sua mão, você, pessoa de bem. Ele circula, né? Circula. Às vezes aquele mesmo dinheiro serviu para financiar o tráfico que matou criança, que matou o pai de família, matou mãe de família. Sabe? Não que você esteja financiando. Você só tem que colocar uma única coisa no seu coração. Eu estou fazendo isso de bom grado. Eu não estou pensando naquilo que ele vai fazer com dinheiro. Eu só faço isso de bom grado. Se ele realmente precisa, eu faço. Mas acontece que no Brasil, parece que as coisas sempre são voltadas para o aspecto dinheirista. Ajudar? Dinheiro. Não, que dinheiro não. Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Não que eu tenho que correr atrás de dinheiro, que não posso dar dinheiro assim para qualquer um. Sempre a visão do dinheiro. Mas nem tudo envolve dinheiro. O amor próximo é uma coisa que vai muito além do dinheiro, gente. Igual eu falei, às vezes é uma palavra de conforto, de ajuda. Simplesmente trocar uma ideia. Às vezes você ir lá e brincar com a pessoa. Brincar, sabe? Tirar sarro com a pessoa. E isso é uma forma de você amar o próximo. Às vezes você faz aquilo ali, uma brincadeira, você desperta na pessoa
né? Sei lá, você faz com que ela fique mais alegre, mais feliz, mais solta. Pô, aquele cara ali, gente boa, zoou minha cara e tal, mas sabe, gente? Coisa simples. O brasileiro não faz nem... A maior parte dos brasileiros não faz nem questão. Não faz questão. Mas isso, pessoal, é fruto da cultura de massa, que já age assim há décadas. Décadas. Depois que os comunistas começaram a reformular, a transformar de certo modo as ideias marxistas, ali, depois que surgiram vários sociólogos na escola de Frankfurt, tentando mudar mais ou menos essa ideia de luta de classes, que hoje chamamos de marxismo cultural, que não é um termo tão correto assim, mas a gente usa porque fica mais fácil de ser compreendido por outras pessoas. Depois que eles reformularam essa ideia, que na verdade a luta de classes precisaria ser entre tudo e todos, hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas sempre tendem a olhar os outros como se fossem adversários. Sim, adversários em tudo. O simples fato de você estar olhando para mim já causa uma estranheza, um julgamento. Tá me olhando, tá me estudando. Deve estar pensando alguma coisa de ruim sobre mim. Deve estar tentando achar algum defeito. Deve estar, sei lá, olhando que eu não sou tão belo, olhando aí pensando que eu não sou tão inteligente quanto ele. Tá me julgando. Tá me julgando. É a luta de classes. E é muito fomentado pela cultura de massa. No marketing é assim. O que hoje nós temos, por exemplo, o tal do empoderamento feminino? O que significa, de fato? Muita gente não para entender. Existe essa ideia do empoderamento feminino porque, ao longo de anos e mais anos, eles nos empurraram a ideia de que a mulher sempre foi sofrida, sempre foi tratada como escrava, sempre esteve aí debaixo dos pés dos homens, sempre foi maltratada, sempre foi humilhada, pisoteada, sempre foi tratada como escrava. Mas essa coisa não passa de uma falsificação histórica tremenda. E eu já fiz, inclusive, questão de publicar diversas vezes aqui neste canal várias verdades a respeito disso. Que muitas vezes a mulher preferia ser dona do lar, em vez de entrar numa guerra. Que em várias décadas, em várias partes aí da história, nós encontramos artistas ali representando a figura da mulher como um bem a ser alcançado, com respeito, com dignidade, como uma coisa, né, como um ser virtuoso, belíssimo, algo angelical. Quantas vezes nós vimos aí retratos, pinturas, representações, né, da mulher, representações do feminino como se fosse algo angelical, esplêndido. Quantas vezes nas obras do Leonardo da Vinci, do próprio Michelangelo, vários outros artistas. A mulher sempre foi vista assim, toda a história da civilização foi assim. E daí eles vêm com essas histórias todas, que a mulher nunca teve direito, que a mulher sempre foi tratada como escrava, etc, etc. E daí vem com esse conceito de empoderamento feminino. Então eles empurram isso sobre as pessoas, e até mesmo, né, muitas vezes a gente olha para essas frases de efeito de empoderamento feminino, que as mulheres são fortes, né, sempre com o punho fechado, símbolo de revolução comunista, sempre com essa ideia, e a gente pensa assim, é algo louvável, louvável, a mulher tem que ter mais representatividade mesmo, tem que ter mais espaço. Ninguém aqui está falando para a mulher não ter espaço, gente. Mas muitas vezes eles empurram isso com outro propósito. Eles não mostram qual é o verdadeiro propósito deles. Nunca mostram. Eles mostram aquilo que é belo, bonito. Nos filmes a gente vê aí as mulheres descendo pau nos homens. Uma mulher descendo cacete em 10 homens ao mesmo tempo. Põe lá a mulher, geralmente, no estereótipo, né? A mulher negra, cabelo crespo, descendo cacete de todo mundo. A mulher que salva todo mundo. Não estou aqui falando mal de negro, não é isso. Vocês não entendam dessa forma. Eu não sou racista, não estou falando disso. Não é nada disso. Mas eu vejo que muitas vezes é forçação de barra mesmo. Porque faz parte da agenda. Eles forçam a barra. E fazem essa coisa toda. E é bonito. De certo modo é até bonito. Olha só que legal. Mulher forte, batendo nos homens, tudo, humilhando os caras e tal. Nos filmes, nas séries, nos desenhos, nos jogos eletrônicos, a gente vê muito isso. Mas no fundo, eles têm um outro propósito. Que é o quê? Uma inversão de papéis. Não digo nem que seja inversão de papéis, porque, de fato, os homens não estão superiores às mulheres da sociedade. Não, não estão. Nem em número. Eles não são superiores às mulheres. Eles só dispõem de algumas
né, de algumas características físicas, biológicas, anatômicas, que muitas vezes deixam o homem como sendo biologicamente mais vantajoso a mulher, né, em determinadas condições. Um homem, né, dentro de algumas condições, ele tem mais vantagens do que a mulher. Tem mais força, tem mais virilidade. Mas eles tentam fazer o quê? Já que a sociedade sempre foi machista, autoritária, vamos fazer uma inversão de papéis. E tudo aquilo que a mulher fizer contra o homem tem que ser algo bem visto. Não tem que ser visto como algo humilhante, degradante, porque, de acordo com o contexto histórico, a mulher sempre foi humilhada, sempre foi desprezada. E essa não é uma verdade. E graças a tudo isso, nós temos o quê? Mulheres que hoje não querem se comportar como mulheres mais. Se no passado nós tínhamos boas mulheres, mulheres que sabiam de valores, princípios, virtudes, moral, ética, código de conduta, tudo isso, hoje, infelizmente, a sanha é algo que é glamourizado. Quanto mais assanhada a mulher for, melhor. É isso. Quanto mais assanhada, melhor. Eles empurram isso goela abaixo sobre as pessoas. E é por isso que nós temos, principalmente no Brasil, um número recorde de quê? Traições e divórcios. E geralmente todas essas coisas não são vistas como algo vexatório, assim como era visto na antiga civilização ocidental. Coisas como essas, aliás, eram vistas como sinônimo de vexame. Se você ouvia falar a respeito de traição, covardia, azaração, putaria, bebedeira, a sociedade via tudo isso com maus olhos, aliás, com maus olhos, como se fosse algo vexatório. As pessoas eram excluídas da sociedade. Eram excluídas. Hoje não. Dê até um espaço a mais, né? Mas por quê? Porque essa cultura, graças ao trabalho, a ênfase que os comunistas deram ao trabalho de desvalorizar tudo aquilo que veio através dos preceitos cristãos, através desse trabalho em massa, de destruir o cristianismo, de fato, esse é o principal objetivo dos comunistas. Hoje as pessoas adoram ver o outro em desgraça. Nós vivemos no mundo ocidental, né? Mas um mundo onde dá um valor absurdo pelo banho de sangue e pela prostituição. É o banho de sangue e a prostituição. Nós contemplamos a desgraça alheia. Muitas pessoas não fazem questão, ou muitas vezes não conseguem perceber isso. Que vivem assim. Vivem completamente voltadas para isso. Vivem manipuladas para isso. Manipuladas. Olha, pessoal. Essa é uma coisa muito séria mesmo. Muito séria. A coisa hoje tomou uma reviravolta tão grande. Se a gente comparasse aí que a gente vivia, né, há pouco menos de um século, tomou uma reviravolta tão grande, há pouco mais de um século, aliás, né, que a vida é bandida, vamos dizer assim, o aspecto bandoleiro tornou-se em um sinônimo de glamour. Sim, ser bandido hoje, ou então mesmo se comportar como um bandido, é algo visto como algo bonito e agradável aos olhos de muitas pessoas. Passa aquele aspecto de revolucionário, de ser antissistema, de ser anti-tudo, de ser anti-regras, de ser, né, mais libertário, de ter uma visão mais holística. Mas no fundo, trata-se de quê? De imbecilidade. Nós vivemos num mundo assim. Hoje as pessoas, elas se comportam muitas vezes como bandidas mesmo. Bandidas. Pessoas, por exemplo, traem suas companheiras, seus companheiros. O que mais elas deveriam ser? De que mais elas deveriam ser chamadas, consideradas? Como pessoas comuns? Pessoas que vieram de uma base familiar muito bem fundamentada, que tem caráter? Ou pessoas que não têm caráter? Pessoas que não têm dignidade. Na sociedade hoje, não, isso não é crime. É apenas uma coisa imoral, mas não é crime. Não é crime. Mas é sim algo típico de quem vive uma vida bandida.
É o banditismo. Chegou-se um momento em que os próprios comunistas perceberam o seguinte, que as pessoas às margens da sociedade deveriam ser o novo agente da revolução, ou seja, o lumpenproletariado. Bêbados, ladrões, drogados, prostitutas, tudo quanto é tipo, os loucos, todos deveriam ser ali, né, os novos agentes da revolução. E é isso que acontece hoje. Essas pessoas que estão aí sendo ludibriadas, manipuladas, são os novos agentes da revolução. Não percebem isso. Por quê? Porque não estudam. Não estudam. Nós temos um mundo assim. Essa coisa foi reformulada graças a um trabalho cultural bem enfático e ganhou muita força, principalmente através da mudança no mundo cinematográfico. Ali nos Estados Unidos, né, por volta dos anos 40, 50, depois que os comunistas começaram a entrar no mundo cinematográfico e quiseram passar uma outra mensagem diante de seus filmes, a coisa toda começou a tomar uma outra proporção. Os bandidos começaram a ser o quê? Os protagonistas. Veio um boom de filmes mafiosos, né? De bandidos, onde os bandidos começaram a ser os mocinhos do filme. Isso cria nas pessoas o quê? A ideia de que o mocinho precisa sempre se dar bem no final, e as pessoas acabam apoiando o mocinho. As pessoas começam a ter uma empatia pelo mocinho, pelas emoções do mocinho. E na verdade é apenas um bandido. Começa a criar um laço. A maior parte dos filmes, das séries, dos jogos eletrônicos, das músicas, hoje são assim. São assim. Peaky Blinders, né? La Casa de Papel. Cara, a maior parte dos filmes seriados são assim, Velozes e Furiosos. Tudo praticamente está assim. Então, desde essa época aí que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos começou a tomar um outro papel, filmes de gangsters, mafiosos, né? Também foi depois ali dos anos 60 vieram vários filmes de faroeste, onde o protagonista era o vilão do filme, onde estuprava, assassinava pessoas, até mesmo pessoas inocentes, e não tinha nenhum remorso. Isso começou a tomar conta do imaginário das pessoas. E o padrão das pessoas hoje, ele é assim. Porque foi um trabalho muito intensificado, muito longo, porque os comunistas têm uma visão aqui de fazer as coisas a longo prazo, produzir coisas com resultados a longo prazo. Vou fazer uma coisa aqui, mas essa coisa tem que valer para daqui a, sei lá, 40, 50 anos. Tá aí. O resultado tá aí. Não só nos filmes, não estou falando só da produção aí cinematográfica, na produção dos jogos eletrônicos, nos livros também. Foi o que eles fizeram, inclusive, durante o regime militar aqui no Brasil, né? O que a esquerda fez? Começou a investir em peso na produção literária. Começou a produzir vários e vários livros, porque são os livros que remontam o imaginário das pessoas, vários e vários livros. E a maioria desses livros são aqui, né? Para quem teve a oportunidade de ler os clássicos aí da segunda metade do século XX, sabe do que eu estou falando. Muitos tratam aí de quê? De libertinagem. Libertinagem. Os personagens eles vivem num mundo de libertinagem total. Às vezes eles criam ali, passam por choques de realidade, às vezes tentam se arrepender de certo modo, mas vivem só libertinagem, se consomem disso. Muitas histórias aí que foram produzidas na segunda metade do século XX aqui no Brasil mostram personagens assim. Viviam de traição, de sacanagem mesmo. Até antes tinham livros assim, né? Só que depois a coisa tomou uma proporção dantesca e o resultado está aí. Porque as pessoas leram livros? Não é por conta disso. A produção cultural foi tão maciça, foi tão forte, foi tão pesada, que o resultado chegou a esse. E não adianta a gente falar apenas em valorizar a família. Não adianta a gente tocar nessa tecla, por quê? Os homens de hoje, as mulheres de hoje, se tornam pais, mães de família, e eles também já estão adoentados por essa cultura. Eles já foram aí massacrados por essa cultura. Então não adianta a gente ficar só focado em família. Porque as pessoas hoje estão doentes. Doentes até na linguagem. Até na linguagem, gente. As pessoas não têm envergadura intelectual suficiente para falar de nada. É uma absurdidade atrás da outra. Antes não era assim. Se antes nós tínhamos ali pessoas com 20 a 25 anos de idade, realmente adultas mesmo, em todos os sentidos, hoje nós temos pessoas com 35 que querem se comportar como adolescentes. Que é bonito, que é legal. Pessoas que às vezes têm uma mentalidade tão bosta, tão filha da puta de
de idiota, que eu acho que nem adolescente chega a ter o mesmo nível mental que elas. Tô falando de pessoas de 35, 40 anos. Tá assim. A coisa chega a ser deplorável. Deplorável. E não adianta, eu não tô falando aqui, né, que você precisa ter um determinado cargo para você ser uma pessoa diferenciada. Não, tô falando de pessoas que às vezes têm altos cargos na sociedade. Tá ocupando os maiores postos na sociedade. Mas não sabem, não são capazes de compreender o mínimo. Não são capazes. Nós tivemos então essa cultura de massa, né, que foi imbecilizando, foi idiotizando pessoas. E claro, né, fazendo com que elas, né, vivessem através dos seus instintos mais animalescos. Animalescos. Quer viver para meter, dormir, beber. Só. Comer, dormir, beber. Meter, né? Essas coisas. E claro, sempre acompanhado de banho de sangue, que faz parte também da vida do brasileiro comum. Não é verdade? Vamos pegar, por exemplo, a vida de uma criança hoje. A criança vai para a escola porque o pai é obrigado a colocar a criança na escola. Muitas vezes o pai não vai saber o que está se passando ali, porque ele não pode gravar as aulas. Ele não pode. A criança não pode gravar as aulas e mostrar para o pai. Não pode. Não pode. Muitas vezes a criança aprende sobre o quê? Sexologia, que faz parte de uma das pautas da esquerda hoje, né? Ensinar a sexologia para crianças. Crianças. Dali ela vai ter uma dificuldade imensa de conceber as coisas, porque ela não tem, né, experiência suficiente para entender. Então ela vai fazer tudo através de assimilações rasas. Depois que ela sai da escola, né, no caminho da casa, da escola para casa, enquanto o pai ou a mãe está levando ela para casa, algum responsável está levando ela para casa, ela dá de cara com o quê? Outdoors, propagandas. Porque o marketing eles faz valer em tudo quanto é lugar. E nessas propagandas que mostram pessoas ali sempre praticando a sedução, muitas vezes. É a sedução, né? Esse poder semiótico forte que existe nas propagandas de prostituição, ensinar a prostituição, a promiscuidade das pessoas, é uma coisa que, nossa senhora, permeia todo o marketing praticamente, né, no Brasil hoje. Então, sei lá, propaganda de chocolate, vai ter lá uma propaganda de chocolate, tem as mulheres se sensualizando por conta do chocolate. Não é verdade. Propaganda de cerveja, tem um monte de mulher seminua. Tudo isso vai moldando o imaginário da criança. Chega em casa, isso no trajeto da escola para casa, todo mundo vê. Né? Às vezes, sei lá, tá andando no meio da rua, tá vendo um casal gay se beijando lá, entre os beijos e abraços, tá vendo tudo isso. Ou então mesmo, até mesmo um casal heterossexual, né, praticamente fazendo um sexo no meio da rua, de tanto que tá se beijando, tanto tá se pegando ali no meio da rua. A criança vê tudo isso, né? Uma coisa até comum hoje. Chega em casa, ela às vezes chega em casa no horário de almoço, porque estuda pela manhã, chega em casa e vai assistir televisão, que às vezes o pai ou a mãe faz questão de ligar nessas porcarias desses jornais. Jornal que acontece no horário do almoço, banho de sangue. Banho de sangue, tragédia, olha só, caminhão acaba de passar em cima de um motoqueiro. Aí repete a imagem lá do caminhão passando em cima do motoqueiro umas 10 vezes, 10, 20 vezes. Olha só, que absurdo, que absurdo. E jornalista lá adorando, que a audiência tá lá, ó, lá em cima. E a criança só assistindo, às vezes não entende, assiste. Aí depois disso, tempo para pausa, meu filho, para você descansar antes de fazer seu dever de casa. Pode ir lá jogar seu videogame, pode ir lá mexer no seu computador. Deixa lá a criança para assistir, né, sei lá, para assistir um canal no YouTube, um vídeo no YouTube. Aí digita 2 ou 3 palavras lá que a criança não é capaz de entender o seu contexto, o contexto daquelas 3 palavras, né, e daí já cai nos lugares mais absurdos da internet. Dá de cara com as coisas que até mesmo espantam grande parte dos adultos. Mas tá lá assistindo e sem entender. Se não é ali, é no tal dos jogos eletrônicos. Também tem muita promiscuidade, até porque os pais muitas vezes não fazem o devido controle dos jogos que as crianças estão jogando. Deveriam fazer. Porque na própria capa dos jogos mostra isso. Mostra lá, a classificação indicativa. Não fazem questão de olhar. Ah, filhão, tá jogando jogo de tiro aí, matando todo mundo. É isso mesmo, joga bomba, joga granada. Usa bazuca, é isso mesmo. Bota fogo, usa lança-chamas. Faz isso, mata lá, né? Vai lá, faz tudo isso. Ó, tem mulher peladona aí, vamos ver. Deixa sua mãe ver, não. E aí vai. Chega na adolescência, o que acontece? Aí ela já começa a mudar seus gostos, só que pra pior. Aí quer ouvir outras músicas. Já não é galinha pintadinha mais, agora é outro tipo de música. Qual música? Quais são as influências que nós temos aí? Eu preciso dizer? O que esses artistas fazem nas suas performances?
Eu preciso dizer, principalmente mulheres, principalmente aquelas que falam que são símbolos de empoderamento feminino, não preciso dizer o que elas fazem aqui, né? E daí vamos lá, vamos ver, Anitta, Luísa Sonza, vamos ver Luísa Sonza, sertanejo, vamos ver funk não, vamos ver sertanejo, vamos ver performance desses artistas. Eu preciso dizer, se não é na performance delas, são nas letras das músicas, que é o quê? Sempre azaração, bebedeira, putaria gratuita, e o adolescente vai lá e se entorpece nisso. Não, sertanejo não, eu quero ouvir rap, hip hop, eu quero ver essas coisas, trap. É a glamorização do fracasso. É a glamorização do Zé Droguinha. A droga, sou o boldo, eu quero o verde, passa o verde pra mim. E vai. E vai. E aí começa a encontrar um espaço nos grupos. Aí o grupo dos caras, eu vou entrar no grupo dos caras, que esse grupo aqui é da hora, pela ordem, né? E vai entrando no grupo. Depois se ferra. Passa grande parte da vida assim. Às vezes a gente faz tudo isso até no início da vida adulta e depois começa a ver, peraí, tem uma coisa errada. Tem algo errado. Não valeu a pena. Perdi minha vida. Não valeu a pena. Eu só errei. Foi uma sequência de erros medonha. É isso que acontece. Mas por quê? Graças ao trabalho maciço que a esquerda conseguiu fazer no Ocidente. Claro, tudo de uma forma minuciosa, aos pouquinhos, nada gritante. Eles não empurram alimento sólido para as pessoas. Fazem tudo de pouquinho a pouquinho. Na faculdade, semestre a semestre, de pouquinho a pouquinho. É assim. Eles não fazem as coisas, né, de forma radical. Eles têm a ideia do que fazem. E fazem muitas vezes com muito talento. E muita gente não percebe. Por quê? Vai entrando na zona mais profunda do cérebro, no subconsciente das pessoas. E ali é a zona que as pessoas não são capazes de controlar, né? É o subconsciente. Molda a capacidade de percepção das pessoas. E é assim. Por isso que nós temos uma sociedade assim. Que vive de putaria, de azaração. E que carrega um aspecto de vaidade tão grotesco, tão nojento, que simplesmente já não tem empatia pelo próximo mais. Por isso que nós temos muitos homens, e também muitas mulheres, que sentem bastante dificuldade de encontrar uma mulher, um cara, que sejam ali, né, corretos em suas vidas, que saibam valorizar um companheiro, uma companheira, que aprenderam isso de uma família muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Muita gente sente uma desesperança absurda. Não dá. Não existe. Está praticamente impossível encontrar pessoas de bem, que saibam valorizar o que é um casamento, o que é uma relação, o que é ser um pai ou uma mãe. Infelizmente, está difícil encontrar isso. O que é ser um bom filho? Porque para você encontrar uma pessoa, você precisa conhecer quem? Primeiro, os pais dela. Porque através dali você vai saber quem que é essa pessoa de fato. Está difícil, não tem esperança. Por isso que o mundo tá assim. Há pouco tempo eu fui num evento aqui na Pampulha, aqui em Belo Horizonte, na cidade do Mineirão, de pagode. Muita gente fala que é apenas uma música de gente mais descolada, aqui, né, mais equilibrada. Cara, quando veio o tal de Xande Harmonia tocar, foi, eu acho que um dos últimos shows, isso era quase 5 horas da manhã. Quando esse cara apareceu pra tocar a música dele lá, acho que era axé, não sei, não tinha uma única mulher ali, e não tava rebolando até o chão. Uma única mulher. As mesmas pessoas estavam lá no pagodinho e tal, tava tudo rebolando até o chão, socando o rabo no chão. Claro, muitas ali se esfregando os homens que nem conheciam. Com certeza vão ser esposas, futuras esposas de alguém, né? E os homens, mesma coisa, vão ser os futuros maridos de alguma mulher. Mas estavam lá, contando vantagem, peguei fulano, ciclano, fiz isso e aquilo, tudo bem bom. Muitas vezes as pessoas sentem uma desesperança absurda por conta disso, porque tem pessoas que vão nas redes sociais publicar o quão imoral elas são. Eu vou mostrar o quanto que eu sou imoral. Eu dei no olho do meu amigo, da minha amiga, peguei a amiga dela, comi, tracei, ainda esfreguei, mandei mensagem, mandei foto. É uma coisa das mulheres, comi peguei um amigo do meu namorado, ele não ficou sabendo, vou trair mesmo, espero ele trabalhar pra trair. É isso que tem, porra.
É isso que tem. Uma sociedade de merda. De merda. Claro que tem pessoas que prestam. São poucas, mas a gente não pode perder a esperança. As pessoas não podem perder a esperança. E é por isso que eu gosto desse tipo de conteúdo, dos caras ensinando. Não a paquerar mulheres. Paquerar, mas com um propósito maior, a fim de conquistá-las. Mas eu gosto do conteúdo desses caras de ensinar a conquistar mulheres, porque ensina ao homem a ter o quê? Personalidade. Porque ninguém merece também gente frouxa. Ninguém merece. Cara carentão, mulher carentona, gente apegada demais, gente que não tem uma missão. Parece que não tem uma missão, porque passa o dia inteiro enchendo o saco, pedindo colo, pedindo carinho. Ensina as pessoas a terem postura, saberem lidar com um não, saberem lidar com as situações adversas desta vida. Muitas vezes os caras não estão, esses produtores de conteúdo não estão ali para ensinar apenas os homens em si. Eles estão ensinando as pessoas a terem mais postura, a terem uma personalidade mais firme, mais forte, a não serem pessoas de geleia. Que eu acho algo muito válido. Às vezes eles cometem alguns extremismos, às vezes cometem. Às vezes eles falam que as mulheres, elas têm um ego inflado, que todas as mulheres são assim, aí eu já acho que é um exagero. Não é bem assim. Não são todas as mulheres que são assim. O fato é, ninguém suporta homem, ou carente demais, ou explosivo demais. O mesmo vale para as mulheres. O homem não aguenta. A mulher que é carente demais, ou então explosiva demais, não dá. Isso é uma coisa típica do ser humano, não é por conta das mulheres em si. Que eu vejo também muito produtor de conteúdo que trata a mulher como se não fosse nada. Mas já que fez isso comigo, eu vou tratar com desdém, como lixo. E não pode ser assim. É claro que nós precisamos saber selecionar, porque tem muita mulher por aí que não vale o arroz que come. E muito homem por aí que não vale o arroz que come também. É um filho de uma puta convicto. Muito. Muita mulher, muito homem assim. Mas as pessoas não podem perder o quê? Seus valores. Não é porque o mundo está estragado que você também tem que se estragar, não. Saiba valorizar princípios, moral, virtude. Saiba resguardar isso, que é a única coisa que não podem tirar de você, a não ser você mesmo. Eles não vão tirar de você se você se manter erguido na palavra de Deus, no propósito de Cristo. Ele não quer que você perca isso, de verdade. Ele quer que você valorize. Valorize. Por mais que eles tentem tirar isso de você a todo custo e querem te fazer de peão, ele não quer que você viva isso. Ele quer que você seja firme. E acima de tudo, seja um líder. Não um líder que mande em todo mundo, mas um líder na tua própria vida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já está escurecendo. Mas era isso que eu tinha que falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês pensam. O que eu errei, o que eu posso consertar. Né? Falem. Mostra o que vocês pensam. Se quiserem me xingar, podem me xingar. Se quiser me elogiar, pode me elogiar também. Não tem problema. Pode falar o que vocês quiserem. Aí eu estou sempre aberto a novos comentários, a sugestões também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. E até a próxima.